Eu lhes convido a abrir suas Bíblias, meus queridos, e já nós vamos orar, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. 2 Tessalonicenses 2, 1. Vamos orar? Rei amado, Pai celestial, Tu és nosso motivo de existir, Tu és a nossa alegria, Tu és o complemento de todas as coisas. Tu és a verdade e procuramos a verdade, pois sabemos que o Senhor se agrada cada vez que nos abrimos às Escrituras Sagradas para descobrir nela o plano de salvação para cada homem cujo deseja reconhecer que só Tu tens palavras de vida eterna. Pois convido, Senhor, e me junto com todos aqueles que fielmente entenderam que é necessário se preparar, que é necessário lhe buscar, que é necessário pagar um preço, pois para se juntar em fé e a se aprender com o Senhor, que é humilde de coração. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. 2 Tessalonicenses, meus queridos, capítulo 2, versículo 1. Hoje nós vamos, como já lhe disse, vamos concluir acerca da segunda carta aos Tessalonicenses. Estamos no Novo Testamento, terça-feira. E nós vamos abordar alguns temas, né? Aquilo que Paulo estará abordando na sua carta, inclusive começaremos a falar um pouco sobre o anticristo, porque Paulo, mesmo 2000 anos atrás, falava e advertia os seus discípulos, advertia os seus membros, a sua igreja, acerca do anticristo. Irei abordar também outros pontos importantes, como a exclusão de membro. Isso mesmo, pode parecer um termo chocante, pode parecer uma palavra muito radical, mas vocês vão ver que são palavras que inclusive Paulo usou. Não a palavra excluir, mas não se associar com irmãos cujos não estão obedecendo às palavras de Deus. É uma forma de exclusão. Mas vamos falar e tratar aquilo que nós estamos lendo, sem pular e sem inventar, porque aquilo que está escrito, acredito que você se junta comigo, é o que é verdadeiro, sem colocar o dedo do homem. Vamos lá, o que Paulo nos fala em 2 Tessalonicenses 2:1. Irmãos, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta supostamente vindo de nós, como se o dia do Senhor já estivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia. O Senhor aqui, meus amados, está nos falando, aliás, Paulo está escrevendo e advertindo a sua igreja acerca da vinda do Senhor, da volta de Jesus Cristo. Já houve uma primeira vinda, 2000 anos atrás, que já nós vamos falar acerca dela. Mas Paulo diz, ele vai voltar. Você sabe e acredita nisso? Todos os telespectadores que estão nos assistindo, tantos os membros da hoste, que Jesus vai voltar. Mas isso é uma afirmação muito antiga. Desde a época de Paulo se falava, membros,
Yeshua vai voltar, Jesus vai voltar, saibam disso. Mas Paulo disse, cuidado, não se deixem enganar por profecias e aquilo que não, obviamente, não provém do Espírito e poderia desviá-lo do reto caminho. É claro que antes da vinda do Mashiach, do Messias, antes da segunda vinda de Jesus, cujo vocês e eu estamos esperando, é necessário, e Paulo está dizendo, que apareça o anticristo. Tá? Diz a palavra do Senhor, falando do anticristo, né? Se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. Não se lembra de que quando eu ainda estava com vocês, costumava falar essas coisas? Ou seja, Paulo fala, eu expliquei, eu ensinei, eu adverti que essas coisas são importantes e vocês precisam sabê-las, né? E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, o anticristo, a quem o Senhor matará com o sopro da sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Aonde, meus amados? No famoso Vale de Megido, na famosa Batalha de Armagedon, o dia da vingança do Senhor, o dia da ira do Senhor, como assim dizem na palavra do Senhor os 24 anciões, quando será o dia da vinda do Senhor, eles se prostrarão e dirão, Senhor, alegremo-nos, porque é chegado o dia da sua ira. Se os 24 anciãos, presta atenção, se os 24 anciãos declaram e se prostram diante do trono do Senhor, diz, Senhor, alegremo-nos, porque é chegado o dia da sua ira. Por que não se prega acerca da ira do Senhor? Porque a liderança dessa nação em muitos lugares do mundo, como Estados Unidos, Europa e muitos cujos não lê a palavra, porque não querem apresentar o Deus que é um Deus de juiz, um Deus que não se deve zombar, um Deus que é justo e que aniquilará a iniquidade e a impiedade sobre a terra para que seu reino se manifeste. Será que vocês querem desse Deus? Porque eu lhe garanto que há muitos pregadores que vão falar o contrário, que não vão apresentar essa face. Porque alguns vão dizer, eu não quero um Deus assim. Eu quero um Deus apenas de amor, de piedade, como assim a Igreja Católica apresenta com mãos juntas e sempre com cara de sofrido e coitado. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, que ressuscitou ao terceiro dia. Hoje está sentado à direita do Pai, mas em breve se levantará do seu trono para assim, junto com os santos, vir para batalhar e impor o seu reino na terra
para enfim ver o seu reinado, cujo em Jerusalém se tornará rei. Aleluia! Creis nessas palavras e alegrem-se com essas palavras. Bom, então, aqui, meus amados, Paulo trata acerca do famoso anticristo, cujo na época de Paulo já se falava. Isso mesmo, já se instruía acerca dele. Porque não é apenas nessas palavras que Paulo está abordando o anticristo, mas ele diz, quando eu estive com vocês, eu vos ensinei, eu vos instruí acerca dele. Então, vocês precisam saber. Se na época de Paulo foi necessário que os membros fossem ensinados acerca dele, o que dizer na geração cujo verá o anticristo? O que dizer de vocês que são agraciados de poder assistir esse vídeo e assim o Senhor, pela sua graça misericordiosa, escolheu você para ser instruído acerca das coisas cujo essa geração haverá de experimentar. É deixado claro aqui, meus amados, que antes que Jesus volte, ou seja, estamos falando da segunda vinda, como eu já lhe falei, é necessário que o anticristo se revele no tempo determinado. Eu só vou separar alguns versículos nessa noite, adicionais, cujos os profetas falaram a respeito do anticristo, para não me aprofundizar no assunto. Por quê? Porque nós estamos estudando paralelamente os sábados acerca do livro de Apocalipse. Então, vocês que ainda não estão nos assistindo nos sábados, vocês não podem faltar, porque ali vocês estão sendo ensinados a fundo, em detalhe, e não é o pastor Cris, nem muito menos revelações extraídas de linhas teológicas, mas sim inspirações cujo, por meio da oração e da intimidade com Deus, extrair a ouvir as palavras do Senhor. Então, ali falarei, obviamente, com profundidade acerca do anticristo. Mas, como eu já lhe falei, separei alguns versículos. Quem fala do anticristo? No Antigo Testamento, o famoso profeta Daniel, aquele cujo era um político levantado por Deus na Babilônia, mas além de ser um político e levantado por Deus, Daniel era um tremendo profeta que deixou a sua marca no Antigo Testamento. E olha o que diz Daniel 11:36 acerca desse anticristo. Este rei fará segundo a sua vontade, não a vontade de Deus, a sua vontade. E se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpre a indignação. Porque aquilo que está determinado será feito. Ora, presta atenção, porque isso é muito interessante, que eu vou abordar agora acerca dele. Não terá respeito, falando do anticristo, não terá respeito aos deuses de seus pais, ao Deus dos seus pais. Primeiro, não terá respeito ao Deus dos seus pais. Por que não terá respeito ao Deus dos seus pais, o anticristo? Quem é o Deus dos seus pais? O anticristo será de linhagem judaica. Isso mesmo. Então, por ser de linhagem judaica, por isso que ele não terá respeito com o Deus dos antecedentes, dos antepassados, cujo é o próprio Deus de Israel.
por isso que ele não terá respeito. E veja o que diz a seguir: nem terá desejo de mulheres. O anticristo não terá desejo de mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Olha a revelação que Daniel nos dá a respeito do anticristo. Disse a palavra que ele não terá respeito ao Deus dos seus pais e não terá respeito ao desejo de mulheres. Pois essa passagem que eu vou lhe falar é uma profecia que eu recebi por parte de Deus. Que eu estou, inclusive, escrevendo um livro profético, sobrenatural por parte do Senhor. E eu vou estar lendo para você aquilo que Deus falou a respeito da sexualidade do anticristo. Já Daniel diz, ele não terá desejo à mulher, pois assim diz o Senhor dos exércitos, o próprio anticristo não tem sexo. Ele é hermafrodito, assim diz o Senhor. Ele é tanto homem como mulher. E nada melhor a forma de Satanás se apresentar como um ser, como vocês chamam nos dias contemporâneos, de travesti. Porque assim é o afronte. Não é que Satanás, o anticristo, vai se apresentar como um travesti, vestido de travesti. Claro que não. O Senhor está nos falando que ele não terá sexo, nem será homem e nem será mulher. Presta atenção. Porque assim é o afronte, mostrando que a minha espécie, os meus filhos, a minha criação, não aceita a forma presente de ser homem ou de ser mulher. Mas assim diz o Senhor, reverte o desejo, transformando mulher em homem e homem em mulher. Pois assim diz o Senhor, a homossexualidade é a prática primordial do anticristo que esteve evidente em Sodoma e em Gomorra. Assim diz o Senhor. Vamos ler mais acerca de Daniel, quando ele nos fala do anticristo, já que estamos falando dele. E proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo. E cuidará em mudar os tempos e a lei. E eles serão entregues nas suas mãos por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Já temos visto isso, que durante 3 anos e meio, se lhe será dado por permissão por parte de Deus ao anticristo, à besta e ao falso profeta a prosperarem e assim a perseguir a noiva de Cristo, cujo muitos perecerão. Mas, mesmo que perecem a espada, pois esses terão certamente vida eterna. É necessário que todas essas coisas acontecem. Diz no versículo 26, mas o juízo estabelecer-se-á e eles tirarão o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Apocalipse, capítulo 13, versículo 5, fala dele. A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Ele foi dado a autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome
e seu tabernáculo, os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda tribo, povo, línguas e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Aqueles que têm ouvidos, ouçam. Se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morta a espada haverá de ser. Está falando da noiva. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Estarei abordando essa parte no sábado, acerca do livro de Apocalipse. Vamos lá. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9. Olha que diz. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano, de injustiça, para os que estão perecendo. Porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Meus amados, Paulo, ele deixa claro aqui que o próprio Senhor, ele irá permitir que o poder sedutor, o poder de encantamento do anticristo engane multidões. Engane multidões. E diz a palavra que é necessário que muitos creem, inclusive, nas suas mentiras. Porque não quiseram a verdade. Eu quero falar, inclusive, algo importante, que Deus é tão bom, tão misericordioso, que justamente antes, ao mesmo tempo que o anticristo irá se manifestar, a manifestação das duas testemunhas, que justamente lhe permitirá à humanidade justamente ser avisado acerca de quem o anticristo é. Porque isso é parte do amor do Senhor. Agora, mesmo Deus avisando, usando essas duas testemunhas para se confrontar e denunciar aquilo que se esconde através de uma paz fictícia, uma paz enganadora, uma paz política, mas atrás disso está o sistema da besta a enganar o mundo, cujo os filhos que não terão a marca do próprio Senhor, porque o Senhor tem sua marca, mas terão sim a marca da besta, ou na testa, ou na mão direita, na palma direita, aquele chip que permitirá comprar, vender. Entendeu? Que será realmente um modo também de identificar-se, identificar o terrorismo, identificar os que estão contra a lei do sistema do anticristo, porque com esse chip não pode ter mais foragidos e não haverá mais foragido. Por quê? Porque imediatamente será identificado e saberá onde cada ser humano se encontrará. E todos que não for na lei e nos mandamentos e no formato do sistema da besta, certamente colocando esse chip será identificado. Por isso que essas coisas haverão de acontecer já já.
Então, disse Paulo que é necessário que muitos creem, meus amados, nessas mentiras do anticristo. Por quê? Porque a verdade, ela foi apresentada. Antes, tem as Escrituras. Haverá a aparição dos profetas, das duas testemunhas. Foi importante, foi necessário, foi primordial a aparição de João Batista para confirmar a veracidade do chamado de Yeshua, para confirmar e selar como profeta de que esse rei é rei, de que Yeshua é verdadeiramente o rei dos reis que os judeus estavam esperando e que os gentios, lógico, pela sua graça, foram alcançados por meio dele. Vocês acham que a real condição da igreja evangélica ter a coragem de se opor ao anticristo? Você acha que a igreja evangélica, com a condição no qual ela está hoje, terá condição de assim se opor ao anticristo? Pois eu me atrevo a lhe dizer que, ainda que muitos se interessem no livro do Apocalipse e falem coisas que inclusive estão certas, dentro de certas linhas teológicas, pois mesmo assim, muitos se venderão. Se venderão o anticristo e serão os primeiros a se aliançarem com o sistema da besta. Como assim? Como assim, pastor? Os primeiros a se aliançar ao sistema da besta. O que é o sistema da besta? É um sistema cujo o inimigo já está no controle. Você acha que não há muitas igrejas evangélicas debaixo do controle da besta? E eu vos digo que sim. Quantas falsas profecias? Por acaso, a falsa profecia não induz o homem ou multidão a serem enganado? E onde tem um engano, não é Satanás atrás disso? Vocês acham que porque se fala de Jesus num lugar, que Jesus está? Pois eu vos digo, em muitos lugares, mas muitos lugares ele não está. Ah, pastor Cris, você acha então, você diz que só na sua igreja a presença de Deus está? Eu não disse isso, isso não é verdade. Porque há 7.000 profetas de verdade que não se prostraram diante de Baal. Eu estou falando que há um sistema, sim, cuja a corrupção nesse país e também em muitos lugares do mundo, por ter deixado um evangelho puro, tem se corrompido. E hoje estão colhendo engano para até mesmo uma geração que não quer se interessar na palavra da verdade, porque quando se trata de ler-la ou de estudá-la, prefere ouvir stand-ups ou prefere ouvir discursos de entretenimento e de diversão para sair dos seus cultos e dizer como foi muito divertido hoje a palavra do nosso pastor. Quando já lhe falei tantas vezes, essas palavras deveriam provocar, assim como aconteceu quando Davi quis trazer a Arca da Aliança de maneira indevível, da maneira errada, pois para esse, melhor que uma pedra de tropeço faça tropeçar os bois e faça cair a arca para que Uzá possa morrer, a fim de que as suas festas sejam interrompidas, para assim cair em si e dizer: o que nós fizemos de errado em transportar a arca da maneira errada? Aonde está meu erro? Pois eu vos digo nessa noite, a pedra de tropeço
que fará tropeçar os bois, em breve chegarão, porque certamente as duas testemunhas serão pedra de tropeço a fazer tropeçar os bois de muitas carretas, de muitas charretas, não sei como se fala em português, que estão com seus bois a carregar a arca indevidamente, sendo que Deus chama de carregar a arca sobre os ombros de sacerdote. Ou seja, há um preço que pagar, quando não se fala o preço que se deve pagar. Já falei. Glória a Deus. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3 diz: mas nós devemos sempre dar graça a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Que linda passagem, meu Deus. Obrigado, Pai. Olha só, Paulo diz que desde o princípio, está me seguindo, Deus escolheu para sermos salvos. De que forma somos salvos? Como avaliar a sua salvação, querida igreja? Pois Paulo continua dizendo, para serem salvos mediante a obra santificadora e a fé. Santificação primeiro e depois a fé na verdade. Por acaso, alguns dentre vós se perguntaram o porquê o Senhor lhe escolheu? Já se perguntou do porquê o Rei dos Reis lhe convidou para seu banquete? Pois a resposta está nesse versículo. Desde o princípio, Deus os escolheu para ser salvos mediante a obra de santificação do Espírito e a fé na verdade. Anotem, grifam, a sua salvação dependerá da sua santificação mediante o Espírito Santo e da sua fé, obviamente, na palavra de Deus. Dois fatos que determinem a salvação de vocês. Agora, eu vos pergunto, qual é o resultado visível da obra santificadora do Espírito Santo em você? Porque você pode dizer, Pastor Cris, eu estou sendo santificado. Amém? É o objetivo dessas palavras e eu me alegro junto com sua afirmação. Mas o que a obra santificadora tem justamente tem revelado, tem mudado, tem modificado na sua vida? E quem lhe ajuda nesse procedimento? Porque aquilo que você tolera e quer ouvir e que procuras nos altares é aquilo que tu vai receber, e a sua santificação vai depender daquilo que você permite que seus ouvidos ouçam. Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra do Senhor. E a santificação vem pela palavra cuja é pregada. Na sua essência, quando ela se lê e se estuda, medita de dia e de noite. Quem lhe ajudará nesse procedimento? As palavras cujo procuras o leva a santificar-se verdadeiramente pela revelação daquilo que se prega no altar, onde a palavra deve-se de limpar, deve-se de ser
de transformá-lo, deve de o lavar. Pois eu vos digo nessa noite, mediante esse versículo, se estás disposto a querer saber se você é salvo ou não, avalia a sua santificação e a sua fé quando ouves as palavras que saem da boca dos profetas ou dos líderes cujo você escolheu para serem referência e os levarem para o céu. Versículo 14 diz: Ele nos chamou para isso por meio do nosso Evangelho, a fim de tornarem posse da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, permanecem firmes e apeguem-se às tradições que foram ensinadas a vocês, quer de viva voz, quer por carta nossa. Que o próprio Senhor Jesus Cristo e Deus do nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, tem ânimo ao coração de vocês e os fortalecem para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Tanto em atos como em palavra, pois há muitos que falam o que não fazem. Há muitos que falam em palavra aquilo que não fazem. Pois Paulo diz que o Senhor os fortalece para fazerem sempre o bem, tanto em atos como em palavras. Ações é uma coisa, falar é outra coisa, pois ambos têm que ter coerência e andar de mãos juntos. Por acaso, a força vinda do alto não viria da profecia da palavra de Deus? E essa força cujo deves receber pela fé, não teria ela o propósito de vocês darem um fiel e verdadeiro testemunho, tanto em palavras como em atitudes? Pois atenção, religiosos, atenção aos religiosos, atenção aos que sabem da palavra, mas não praticam. Atenção aos que preguem ou que não vivem. Mateus 23:1, olha que Jesus diz acerca disso. Então falou Jesus à multidão e a seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Todas as coisas, pois, que vos disserem que observais e fazei-as, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não fazem. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os pões aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los. E fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois fazem largos filactérios e alargas as franjas das suas vestes. Mateus 23:25 diz: Ai de vós, escriba e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escriba e fariseus hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos mortos e de toda imundície. Assim também
Vós exteriormente pareceis justo aos homens, mas interiormente está cheio de hipocrisia e de iniquidade. Continuando, finalmente, irmãos, diz a palavra, né? Orem por nós. Olha o que Paulo fala. O apóstolo Paulo. Irmãos, orem por nós para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu entre vocês. Orem também para que sejam libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Pois assim, meus amados, também eu vos peço nessa noite, para todos os membros desse ministério, para todos aqueles que vivem sinceramente as Escrituras, assim como Paulo diz, orem por mim, pois eu vos digo, orem também por mim. Orem pela minha família. Orem pela pastora Poliana. Ora pelo pastor Lucas. Ora pela minha filha Esther. Ora pelos pastores desse ministério, pelos presbíteros, pela liderança. Orem, meus amados. É uma necessidade, pois a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Romanos 15:31 disse: orem para que eu esteja livre dos descrentes da Judeia e que o meu serviço em Jerusalém seja aceitável aos santos, de forma que, pela vontade de Deus, eu os visito com alegria e com vocês desfruto de um período de refrigério. Hebreus 13:7. Olha que diz: lembrai-vos dos vossos pastores. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Glória a Deus. E terminamos, olha, Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 3:3 diz: mas o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Confiamos no Senhor que vocês estão fazendo e continuarão a fazer as coisas que ordenamos. O Senhor conduz o coração de vocês ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente e não conforme a tradição que vocês receberam de nós. Pois vocês mesmos sabem como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Nem comemos coisa alguma à custa de ninguém. Ao contrário, trabalhamos arduamente e com fadiga, dias e noites, para não sermos pesados a nenhum de vocês. Não porque não tivéssemos tal direito, mas para que nos tornássemos um modelo para ser imitado por vocês. Quando ainda estávamos com vocês, nós ordenávamos isto: se alguém não quiser trabalhar, também não coma. Pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos. Será que a palavra está falando com alguns? Preguiçosos? Não trabalha, mas anda se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comem o seu próprio pão. Quanto a você, irmãos, preste atenção. Nunca se canse
de fazer o bem. Se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, se alguém desobedecer ao que dizemos nessa carta, marquem-o e não se associem com ele. Esse aqui não está obedecendo a palavra do Senhor. O que diz a palavra do Senhor? Eu vi, eu percebi, ele não está obedecendo. Marque-o, tipo assim, ele. Fulano. Ele está na igreja, mas tu viu? Os seus frutos não condizem. E está permanecendo, mesmo com tantas palavras, ele não está se tocando. Já o marquei. Marque-o, diz a palavra, e não se associem com ele, para que se sintam envergonhado. Contudo, não o considerem como inimigo, mas chamem a atenção dele como irmão. Vamos falar acerca disso. Excluir. Excluir um irmão é errado. Talvez a palavra excluir seja talvez um pouco além das palavras que Paulo usou. Não é tanta exclusão, é separação. Mas não deixa de ser uma forma de exclusão. Excluir aquele cujo se disse irmão, mas ainda não é, porque ainda se recusa a viver como irmão. É errado. Depende. Assim nós acabamos de ler. Pois Paulo adverte, não se associa com aqueles que não obedecem às instruções e comandos dos seus líderes. Por acaso, alguns se sentem excluídos do grupo dos que honram a sua liderança? Mas por que será? Por que será? Já se perguntou o porquê os irmãos não se associam com aqueles cujo têm as suas próprias convicções, que não se alinham com aquilo que um homem de Deus está ensinando para uma congregação? Pois Paulo afirma que essa exclusão, o fato de não se associar com essa pessoa, tem um propósito. Qual é, pastor Cristo? É para que essa pessoa se toque e sinta vergonha. Sinta vergonha. É exatamente o que o Paulo está falando. Pois, infelizmente, mesmo assim, mesmo não se associando com o corpo da igreja, alguns, cujo inclusive estão me vendo, culpam todos os santos, menos eles. Menos eles. Sabem por quê? Porque não se envergonha daquilo que deveria se envergonhar. Como não consegue enxergar os seus próprios pecados, como não consegue enxergar as suas falhas, quem sabe? Os santos não se associarem com essa pessoa pode fazer com que ela deseje se ver como Deus a vê. Pois para esse tipo de pessoa, enquanto estiver com todos, ela não conseguirá se enxergar. Não conseguirá. Mas quando se verá sozinha, será oportunidade para ela que a própria igreja a trate para que, estando sozinha, essa tenha a chance de enxergar que o problema está nela e não na igreja.
Vamos procurar outra tradução de 2 Tessalonicenses 3,14. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra, dada por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele, para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas advertiu como irmão. Você sabe como se chama a palavra que faz com que a igreja não se associe com aquele cujo não quer obedecer às instruções da sua liderança? Como se chama essa palavra? Ostracismo. Ostracismo. A palavra ostracismo, o que significa? Significa excluir por consentimento da sociedade ou de um grupo. Inclusive, na época, para determinar quem era indesejável na cidade e deveria ser expulso, os nomes eram gravados em pedaços de cerâmica, ostracon, e lançado numa urna. Essa é justamente a origem da palavra ostracismo, pois biblicamente, termino, a igreja, saibam que o ostracismo é praticado. Na Bíblia, é bíblico praticar o ostracismo e é necessário até entre os irmãos com um propósito de tratar certas pessoas cujos, se não são tratados, pode se tornar até mesmo perigoso com o resto da igreja. Então, tomarem que vocês entendem a igreja do sonho de Deus, uma igreja firme que defende os princípios cujo o próprio Paulo nos deixa, até que nós possamos recebê-lo e viver o sonho de uma igreja linda, primitiva, santa, cujo ama de todo o seu coração o Senhor. Vamos orar. Pai amado, lhe agradecemos por essas lindas palavras, lhe agradecemos pelo ensino, lhe agradecemos pelo amor, lhe agradecemos pelos avisos e assim sempre o Senhor nos instrui para nós entendermos o modelo cujo precisamos imitar, como se foi a igreja de Tessalônica. Lhe agradecemos por tudo. Amém e amém.